Não são mais as mesmas. A partir de agora, a Escola Bíblica Dominical está bem pertinho de você. Acorde. Desperte para a vida. O Seis Talhas já está no ar. Aumente o som do seu rádio, pois o pastor Adson Meira quer ministrar bênçãos para toda a sua família. Programa Seis Talhas. O campeão de audiência nas manhãs de domingo. Seis Talhas. Olá, Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, norte de Minas Gerais, bom dia! Começa agora mais uma edição do Seis Talhas, um programa que tem como finalidade o ensino sistemático das Escrituras Sagradas. Os nossos temas são todos extraídos das lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o nosso tema para ser ministrado hoje, a necessidade universal da salvação em Cristo. A necessidade universal da salvação em Cristo. Agora são 8h05, programa Seis Talhas ao vivo, porque dele, e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, que a paz de Cristo esteja com todo o povo de Deus. Bom dia, Aracatu, Anagé e Jânio Quadro, bom dia! Acorde sua família mais cedo e participe de uma escola bíblica abençoadora. Seis Talhas. 8h06. Olha, já temos o nosso banner na nossa página no Facebook. Você pode entrar, deixar o seu recadinho. Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo o seu recado, tá bom? Você aí que é ouvinte carimbado Seis Talhas, entre lá na nossa página. Já tem o nosso banner aqui, a nossa foto aqui no estúdio da Brasil FM, ao vivo. Agora são 8h06 e você deixa o seu recado, curte o nosso banner e daqui a pouquinho a gente vai estar mandando abraços abençoados para todos vocês, tá bom? Entre lá, faça isso agora mesmo. Olha, como vimos no programa anterior, o domingo passado foi o início do Seis Talhas, já com esse tema sobre a Epístola de Paulo. Então, nesta carta, Paulo quer mostrar aos romanos o que entende ser o Evangelho, o que acha ser o significado da fé cristã. Então, por isso, ele tratará, como diz em Romanos, logo aí no capítulo 1 e o versículo de número 17, da justiça pela fé. Todavia, para que falemos aí de justiça, é necessário que antes contemplemos se no mundo há ou não justiça. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina que antes que nos debrucemos sobre a questão aí do sentido da fé cristã, é imprescindível que tenhamos ciência daquilo que está à nossa volta. É preciso que saibamos precisamente o que está acontecendo e que, além de termos conhecimento do que ocorre, saibamos ver o que está além da superficialidade aí dos fatos. Ou seja, tenhamos olhos espirituais, né, que nos permitam discernir espiritualmente os eventos, discernir espiritualmente os episódios que estão a acontecer. Então esta é uma postura absolutamente necessária para quem serve a Deus. E Jesus, um certo dia, ele censurou os homens que, por não terem condições de discernir espiritualmente os fatos que ocorriam à sua volta, ele acabou censurando a esses homens. E disse que os homens eram capazes de prever o tempo, mas não podiam discernir os sinais dos tempos. Assim, estão aí muitos que dizem servir a Deus nos nossos dias. Estão muito bem informados a respeito do que acontece no mundo, são pessoas extremamente atualizadas com a tecnologia e com tudo que diz respeito a novidades, mas lamentavelmente estão completamente
despercebidos do mercado, desse momento que nós estamos vivendo, da iminência da volta de Jesus Cristo. Então despertemos enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Bom dia, a paz do Senhor, o Sextalhas já está no ar. Horas 10 minutos aqui na Brasil FM. Olha você aí, ouvinte da Brasil FM, já postamos o nosso banner aí na nossa página. Você já pode entrar, já curtir. Algumas pessoas já estão curtindo a nossa página aqui. Daqui a pouquinho vamos estar mandando abraços abençoados para eles. Deixa eu mandar logo aqui para a Marta Souza. A Marta Souza, um abraço abençoado aí para a Marta Souza. Também para o Tiago Ferreira José, e a Nilzete Santos. E daqui a pouquinho a gente vai estar lendo também os recados que estão sendo postados aí na nossa página, tá bom? 8 horas, 10 minutos, vamos dar continuidade ao nosso tema? Vamos? Pois bem, não é por acaso que ao longo da história da igreja tenha sido aí a epístola aos Romanos que tenha sido apresentado como fundamental na própria vida de fé e de ensino da palavra de Deus por grandes homens, Grandes homens, grandes nomes que o Senhor levantou ao longo destes quase 2000 anos da dispensação da graça. Então Agostinho disse que se converteu, eu disse isso no domingo passado, ele se converteu ao ler Romanos 13:13. E Lutero, ele começou a reforma protestante ao estudar este livro. Lendo aí a epístola aos Romanos, Lutero começou então a reforma protestante. Sem falar aí em Calvino, em John Wesley e muitos outros. Então, ao contemplar os fatos que ocorriam à sua volta, o apóstolo Paulo ele não teve qualquer dificuldade em compreender que o mundo de então era resultado da manifestação da ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. E essa sua definição, ela é muito importante para que tenhamos aí a visão de conjunto nesta segunda parte do capítulo 1. Nós estudamos a primeira parte do capítulo 1 e hoje nós estaremos estudando aí então a segunda parte do capítulo 1. Amados, a ira de Deus, ela encontra-se sobre a humanidade. Já diz aí o apóstolo Paulo. Então alguém poderia afirmar, o apóstolo Paulo, ele considera que Deus é mau, vingativo, cruel, e que, portanto, razão teria os inimigos do evangelho que dizem que os cristãos creem num Deus repressor, e que o cristianismo seria então uma escravização aí, um instrumento que bloqueia a liberdade, o prazer e a criatividade humana, algo que estamos aí acostumados a ouvir nestes dias pós-modernos em que vivemos. E eu quero dizer o seguinte, não é isso que extrai aí desta afirmação do apóstolo Paulo. O apóstolo diz que vemos hoje sim a ira de Deus sobre a humanidade. Vemos hoje a ira de Deus sobre a humanidade. Mas que esta ira é uma reação divina. É a resposta de Deus em virtude da impiedade e da injustiça dos homens. Deus tem demonstrado a sua ira não porque seja mau. Não porque seja mau. Mas pelo contrário. É um ser bom que só manifesta a sua ira quando a isto é impelido por causa da injustiça e da impiedade cometida pelos homens. A ira de Deus é uma reação. E como tal, ela não resulta de uma iniciativa divina, mas é um efeito, uma consequência. Para toda ação, uma reação. É por isso, aliás, que ao se dirigir aos israelitas impenitentes, o Senhor diz que a sua vingança e recompensa viriam no devido tempo. Ali em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Que a sua vingança e recompensa viriam no devido tempo. Como, aliás, bem demonstrou aí o grande pregador norte-americano, o Jonathan Edwards, no seu conhecido sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Porque a ira de Deus é uma reação e não uma ação.
ela é uma reação. Os homens têm condições e possibilidade de chegar ao conhecimento de Deus, ainda que de forma natural. Mas em vez de o conhecerem e aceitarem a sua verdade, os homens preferem lutar contra ela. Construir o que Lutero denominou, ao comentar esta passagem, de sabedoria e poder deste mundo. Ao comentar essa passagem, Lutero denominou assim. Amados, os homens se recusam a obedecer a Deus, a submeter-se ao Senhor, e por isso eles passam a se opor a tudo quanto diz respeito a Deus, passam a rejeitar a verdade, escolhendo antes a injustiça, o pecado, a maldade. O resultado dessa atitude de rebeldia, outra não é senão a ira de Deus, que como o profeta Miqueias, no capítulo 7 e o versículo de número 9, ele já enfatizara, é consequência do pecado do homem. Então muitos indagam a respeito de como Deus julgará as pessoas que jamais tiveram conhecimento da existência de Cristo ou de sua obra no Calvário, ou mesmo que jamais tenham tido a oportunidade de ter conhecimento da esperança messiânica existente em Israel. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele nos deixa bem claro que todo ser humano por si só tem condições de saber que existe um Deus e que ele é soberano e, portanto, deve ser adorado e reconhecido como tal. Deus se manifestou a todos os homens, independentemente do conhecimento que tenhamos a respeito da justificação que somente se opera aí por intermédio de Jesus Cristo. Por isso vemos que nenhum homem poderá se apresentar diante de Deus com a desculpa de que nunca teve a oportunidade de ter ciência de que havia um Deus soberano. Paulo, no verso 20, aí do capítulo 1, a carta aos Romanos, no verso 20, Paulo é categórico, é parentório, é determinante. O poder de Deus e a sua divindade entendem-se e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que os homens aí ficam inexcusáveis, ou seja, sem desculpa. Sem desculpa. Os gentios, como todos sabemos, são o resultado da comunidade pós-diluviana que se instalou ali em Babel e que ali se rebelou contra Deus. Amados e valiosos ouvintes do programa Seis Talhas, todos eles tinham nesta comunidade pleno conhecimento de Deus, tanto que resolveram construir uma torre, como nos diz aí o versículo 4 do capítulo 11 de Gênesis, construir uma torre cujo cume toque nos céus. E aí ele diz, e nos façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Numa clara demonstração de que tinham conhecimento de que havia um Deus no céu e que pretendiam construir uma vida independente de Deus. É, portanto, de uma circunstância de rebeldia contra Deus, de rejeição da manifestação de Deus, que se constrói aí o estado da espiritualidade da humanidade. E isso é fundamental para que compreendamos o significado do Evangelho e o trabalhar de Deus em favor do homem na pessoa de Jesus Cristo. Devemos todos reconhecer que os homens criados por Deus, com intelecto e espiritualidade, eles têm plena condição de reconhecer a existência, o poderio e a divindade de Deus, mas que em virtude de sua natureza decaída, não o fazem, não por ignorância, mas por rebeldia, por incredulidade. É esta atitude de rebeldia e de incredulidade que é chamada de pecado. É justamente essa rebeldia, essa incredulidade. O pecado é o ato pelo qual os homens, chegando ao conhecimento de Deus, recusam-se a reconhecer a Deus como Senhor.
não o glorificando como Deus, tá? Nem lhe dando graças, repetindo assim um gesto que foi realizado pela comunidade pós-diluviana em Babel, que em vez de glorificar a Deus, quiseram fazer um nome, ou seja, resolveram construir uma vida onde Deus não teria lugar algum, construir uma vida independente de Deus. O pecado apresenta-se em primeiro lugar como uma recusa a glorificar a Deus, uma recusa a glorificar o Senhor. E o que é glorificar a Deus, pastor? Não é dizer aí glória a Deus, aleluia, ou qualquer outra exclamação em voz alta, numa aparente devoção, como comumente vemos em nossas reuniões, algo que provém apenas dos lábios, né? De alguns, outros vêm de dentro do coração, mas é reconhecer o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Glorificar a Deus é obedecer ao Senhor, é fazer, tá, o que Ele manda. E tanto é assim, que Jesus diz em Mateus no capítulo 5 e o versículo de número 16, que pelas nossas boas obras, pelas nossas boas obras, os homens glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Pelas obras. Glorificar a Deus é por Deus no seu devido lugar, ou seja, dar-lhe a primazia das nossas vidas, considerar Deus como objetivo, considerar Cristo como a nossa meta, a finalidade de nossa existência. E quem assim não age, não glorifica a Deus, e portanto, como diz o apóstolo Paulo, desvanece nos seus discursos. E a nova versão internacional, a NVI, ele diz: os seus pensamentos tornam-se fúteis, perde a verdadeira razão de viver e passa a viver num mundo de ilusão. A rebeldia contra Deus, amados, a rebeldia contra Deus também é demonstrada pelo fato de um homem não atribuir ao Senhor os benefícios que recebe durante a sua vida. Quando reconhecemos a soberania divina, reconhecemos que tudo que acontece porque Deus assim o quis. E portanto devemos agradecer-lhe por tudo. Como o apóstolo Paulo disse naquela, que é provavelmente a sua primeira epístola, que é a epístola aos Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu vou aqui e já volto. Recado dos nossos apoiadores. Por falar em recado dos nossos apoiadores, eu quero mandar um abraço. Servo do Deus Altíssimo, abençoando as famílias da terra, hoje com o tema A Necessidade Universal da Salvação em Cristo. Estarei com vocês até às 10 horas da manhã. Vamos lá, vamos ler. Agora ao nosso tema, né? Vamos dar continuidade ao nosso tema. Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo os trabalhos ou os recados de cada um dos nossos ouvintes. Pois bem, o primeiro resultado aí da rebelião contra Deus é o surgimento da idolatria. Dessa rebelião aí do homem contra Deus é o surgimento da idolatria. Então, recusando-se a obedecer a Deus e ali reconhecer a supremacia, o homem automaticamente tem de pôr alguém no lugar de Deus. Já que ele recusa a Deus, recusa a supremacia de Deus, ele tem de pôr alguém aí automaticamente no lugar de Deus, que é quem tem de ocupar a primazia na vida do ser humano. Então, como o homem, usando do seu livre-arbítrio, não admite dar a Deus aí o lugar primeiro de sua vida, tem de substituí-lo por alguém, nem que seja o próprio homem, como aliás tem sido aí a característica dos nossos dias, né?
a chamada pós-modernidade, como estudamos no trimestre anterior, quando nós estávamos estudando ali o livro do Apocalipse. Então essa postura de ocupar o lugar de Deus, como outro, é o que caracteriza a idolatria. Tira-se Deus, coloca outro, torna-se idolatria. E infelizmente nós vemos hoje muitas pessoas aí, muitas pessoas idolatrando a si mesmo, idolatrando a si mesmo. E quando alguém não o idolatra, quando alguém tem o costume de dizer bajular, aí sofre logo perseguição, sofre a perseguição, porque tem que bajular, tem que adorar a pessoa, do contrário não serve, é o adorador de si mesmo e quer que outros se adore a ele também. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele mostra que o primeiro pecado surgido entre os gentios foi a idolatria, o que se verifica logo ali no limiar da sociedade gentílica após o dilúvio, quando a Bíblia nos dá conta de que Nimrod, o líder da comunidade, começou a ser poderoso na terra, logo aí do capítulo 10 de Gênesis, capítulo 10, logo no início ali. Então essa idolatria começou com Nimrod, o construtor da Torre de Babel, e foi o primeiro a ser adorado como Deus. E sua mulher, a Semíramis, que é a mãe de Adonis, ou Tamuz, a divindade de Babilônia, ela foi adorada também. E Babilônia é o berço da idolatria. É o berço da idolatria. Por sinal, surgiu ovos de Páscoa. Viu, crente? Viu, cristão? Você que fica dizendo que é cristão e toma ovo de chocolate no dia da Páscoa. Surgiu com Semíramis, que é a mulher de Nimrod. E a gente ensina, mas tem uns que gostam mesmo. Falam, não, eu gosto mesmo de pecar, eu gosto mesmo de viver na idolatria. O meu negócio é viver na idolatria. Não estou vendo nada demais com isso aí. E aí, vai se idolatrando e vai participando dessa mesa aí de Nimrod e de Semíramis. Pois bem, então os ídolos são uma constante aí na humanidade e são milhões e milhões. Estão presentes aí não só nas religiões politeístas ainda existentes no mundo, como é o caso do hinduísmo, do shintoísmo, que é a religião oficial e majoritária do Japão, cujo nome já demonstra aí seu politeísmo, O Shinto. O shintoísmo vem de Shinto, e Shinto significa caminho dos deuses, que reconhece a existência de milhares, talvez milhões de deuses. Mas também nas condutas dos que se dizem sem religião, ou agnósticos, ou mesmo ateus, que tem erigido aí como verdadeiros ídolos o dinheiro. É ateu, mas tem colocado o dinheiro como o deus Mamon, Então, para não falar aí em artistas, em esportistas, políticos, e por que não dizer até líderes religiosos que querem ser adorados. Esse tipo de idolatria também está aí descrito por Paulo, que aliás começa a exemplificação da idolatria com o homem corruptível. E assim como Deus se aproxima daquele que se aproxima dele, como nos diz Tiago, o irmão de Jesus, na sua epístola, capítulo 4, versículo 8, também se afasta daquele que se afasta dele. Ele chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E aqui Paulo nos fala do primeiro abandono, do primeiro desprezo divino, que é o resultado da idolatria. Então, em virtude da idolatria, sobrevém a desonra dos corpos, ou seja, a impureza sexual, para se utilizar aí da versão, da expressão da versão NVI, que é a nova versão internacional. A impureza sexual, a desonra dos corpos. Então, quando o apóstolo Paulo assim se expressou, ele tinha à sua volta uma demonstração claríssima aí a esse respeito, pois todos os cultos idolátricos do seu tempo continham aí os chamados cultos da fertilidade, que eram práticas repletas de imoralidade sexual,
onde existia inclusive a chamada prostituição cultual. A prostituição cultual. Tais cultos tinham tido sua origem em Babilônia e estavam aí vinculados de modo bem estreito com a idolatria. E o próprio culto a Baal e a Azera, ou Azera, como alguns traduzem, né? Azera, pronunciam Azera, que é a esposa de Baal, né? Nessa idolatria aí. Então o próprio culto a Baal e Azera, que tanto mal causaram à nação israelita, eram cultos de fertilidade. Era o culto de fertilidade. Por sinal, tem uma montadora de carro, eu não me lembro qual é a montadora, que tem um carro chamado Azera, né? Em homenagem a essa deusa, o Azera. Só que essa Azera é com a letra Z do carro, né? É com a letra Z. Então, amados, enganado pelo adversário e querendo aí construir uma vida independente de Deus, o ser humano imediatamente ele passa a fazer mal, ali o mau uso da circunstância que tinha com exclusividade em relação aos demais seres morais, que é Deus e os anjos, qual seja a sua sexualidade. Então, com o pecado, a situação pela qual a sexualidade, qualidade boa e pura, vez que criada por Deus, dignificava o homem e a mulher, passa a ser um motivo de vergonha e de desonra. O corpo que era um instrumento exclusivo para a glória do Senhor e para a dignidade e honra do homem, passa a ser um veículo para a desonra. Um instrumento que pode ser usado para a vergonha e para o desprezo dos humanos. E por isso, é por isso que uma das consequências da salvação será o retorno da dignidade e da honra do corpo. Motivo porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, logo ali no capítulo 4, e o versículo também 4 de 1 aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo sempre recomenda aos crentes que mantenham seus vasos em honra e santificação. As escrituras sagradas jamais se voltaram contra a sexualidade e nunca condenam a prática do sexo. Algo que, como costumamos dizer, não é bom, mas sim algo muito bom. O sexo não é apenas bom, mas algo muito bom, muito bom. Pois uma das criações divinas que ao terminar sua obra achou que tudo era muito bom, sem qualquer exceção. Quando Deus termina tudo, ele disse, e viu Deus que tudo que havia feito era bom. Todavia, como nos mostra aí o apóstolo Paulo, com propriedade, depois da idolatria, a consequência do pecado na humanidade foi a transformação do sexo em desonra do corpo. Por isso, nos dias em que vivemos, os dias atuais, como já ocorria nos dias de Paulo, temos uma crescente moralidade sexual, que só tende a aumentar quanto mais aumenta o pecado. E vivemos dias de multiplicação da iniquidade. E por isso também se intensifica aí a imoralidade sexual, a impureza sexual, a chamada liberação sexual das últimas décadas. É uma das mais contundentes provas de que estamos na iminência da volta de Cristo e de que a ira de Deus está chegando à medida completa, que será o período da grande tribulação, que será seu início precisamente com o derramamento da igreja, ou o arrebatamento da igreja, perdão. Então o apóstolo Paulo, ele afirma que em virtude da persistência na idolatria por parte dos homens, logo aí no versículo de número 25, do capítulo 1, que nós estamos estudando, capítulo 1, logo aí no versículo de número 25, quando ele afirma que em virtude da persistência na idolatria por parte aí dos homens, Deus uma vez mais se distancia ainda mais dos homens e os entrega às paixões infames, logo aí no versículo 26, e os entrega às paixões infames. Essas paixões infames de que o apóstolo Paulo fala é o sexo desregrado, a prática de abominações e de perversão sexual entre homem e mulher. O sexo deixa de ser natural, passa a ser antinatural, ou seja, contrário à natureza. O sexo deixa de cumprir as funções para as quais foi criado, qual seja a união, a procriação, a satisfação, e passa a servir à lascívia,
ao desejo incontrolado, à satisfação egoísta e doentia. E nos dias de Paulo, Roma já estava aí infestada de toda esta imoralidade, que não mais se circunscrevia aos templos e santuários, ali. Então, que eram os templos e os santuários de Baco, que era o deus, o deus Dionísio dos gregos. Então, na Grécia, deus Dionísio; em Roma, o deus Baco, cujas orgias rituais eram bem conhecidas e deram origem à palavra bacanal. Nós vemos hoje aí a palavra bacanal, que veio justamente de Baco, que hoje é sinônimo de toda e qualquer manifestação de perversão sexual. Mas não é este ainda o estágio final da perversão da sexualidade, da imoralidade. Diz o apóstolo Paulo que na sequência do desvio em relação à sexualidade, os homens não satisfeitos em praticar sexo antinatural com o sexo oposto, acabam chegando ao ponto máximo da rebeldia, da rebelião, que é o homossexualismo voluntário. Assim como já praticavam sexo antinatural com suas esposas, com suas mulheres, acabam por praticar torpeza entre varões. Logo aí no versículo de número 27. Certamente Paulo tinha em mente aí os funestos acontecimentos das cidades da planície, como Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, onde este comportamento passou a ser a conduta dos moradores, a ponto de Deus ter destruído tais cidades diante de sua impenitência. Olha, o tema, a necessidade universal da salvação em Cristo, está muito profundo. A gente precisa estudar cada dia mais a epístola de Paulo aos Romanos, que escreveu ali aos Romanos, mas serve para os nossos dias. Mas eu tenho que pedir para os meus apoiadores, os meus abençoadores, dar o recadinho de cada um deles, e na volta estou aqui para dar continuidade ao tema. É coisinha rápida, é no pulo do gato. Você está assistindo o campeão de audiência nas manhãs de domingo, 6 Talhas, com o pastor Adson Meira. A nossa missão é encher e transformar o homem com a palavra de Deus. Adson Meira, servo do Deus Altíssimo, abençoando as famílias da terra. Você não pode perder o programa 6 Talhas, não. Aumente o som do seu rádio. Adson Meira. Nosso tema do programa 6 Talhas, e neste bloco agora, o que é o terceiro bloco, agora são 8 horas e 56 minutos, a gente vai aprofundar mais um pouco e o negócio vai estreitando. Vai estreitar. Nesse terceiro bloco, aumente o som do rádio, chega mais pertinho, Pega sua canetinha aí, seu bloquinho de anotação. Deus está falando e quer falar mais. Tema de hoje do programa 6 Talhas, a necessidade universal da salvação em Cristo. Pois bem, o homem, ele é um ser gregário. Que é isso, pastor? É de comer ou de passar no cabelo? O ser gregário é um ser que vive em sociedade. E é exemplo aí das formigas e das abelhas. Depende da convivência com o semelhante para sobreviver. Então, como a abelha, como a formiga, assim é o homem nessa questão da dependência para viver. Não é possível que o homem viva de modo solitário. E por isso é absolutamente indispensável que a sua convivência seja mantida por regras mínimas, que permitam aos homens aí compartilharem suas vidas em comunidade, de modo que possam viver. Todavia, diz o apóstolo Paulo, no exato instante em que o homem, já pervertido sexualmente, persiste em não ter conhecimento de Deus, ocorre o terceiro abandono divino, qual o distanciamento final, no qual Deus entrega aí o homem a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Logo aí no versículo 28. Então, na convivência com o semelhante, o homem precisa saber portar-se, precisa ter senso de convivência.
a fim de que tenha aí condições de se manter em sociedade. Todavia, o pecado faz com que o homem, ele perca este senso, deixe de ter condições de saber o que é ou não conveniente. E como resultado disso, entrega-se a um sentimento perverso, gerador de um egoísmo e de um individualismo que coloca em xeque a própria sobrevivência do gênero humano. E este sentimento, ainda que já existente ao tempo de Paulo, nem de longe se assemelha ao que existe em nossos dias. Embora a civilização romana seja de longe a mais individualista e egoísta das civilizações antigas, não devemos nos esquecer que perto da civilização consumista do século XXI, os romanos eram extremamente virtuosos ali em matéria de sociabilidade. Afinal de contas, em Roma, temos exemplos aí notórios de homens voltados para o bem-estar social, para o interesse da coletividade, como o grande tribuno Cícero, o imperador Marco Aurélio, ou os também filósofos Sêneca, Epíteto, sem falar aí neste grande legado que Roma deixou para a posteridade, que é o seu direito, base de todos os ordenamentos jurídicos da atualidade. Entretanto, não é o que se vê nos dias atuais. Entretanto, não é o que se vê mais hoje em dia no cenário mundial, onde o tecido social se esgarça aí a cada dia, onde o egoísmo e o individualismo alcançam níveis inéditos, onde a competição e o salve-se quem puder é o ensino que tem sido ministrado a cada instante aos mais novos por parte dos mais velhos. Como dizem alguns, farinha pouca, meu pirão primeiro. Este é o estágio final do predomínio aí do pecado na humanidade. O da suprema exaltação do ego, que terá seu ponto mais sublime na projeção dos homens diante do super-homem, o anticristo, o contra-cristo, que será aí a própria soberba personificada e que levará o mundo ao mais negro período da história da humanidade. Quando o sentimento perverso predomina nas relações entre os homens, há um ambiente de iniquidade. A injustiça é a tônica deste mundo gentílico rebelde contra Deus. A partir do momento que o homem rejeita a Deus e dele se afasta, afasta-se da própria justiça. É por isso que o apóstolo Paulo, aliás, ele enfatizará a salvação como sendo a justificação do homem. Ou seja, o retorno da justiça ao homem, que no pecado está impregnado de injustiça, está cheio de toda a iniquidade. E ele fala isso aí no versículo 29 que nós estamos estudando, do capítulo 1. A solução para a injustiça existente na sociedade humana, outra não é senão a salvação na pessoa de Jesus Cristo. O homem, ao longo dos séculos, mesmo tendo percebido a injustiça que reina no relacionamento com o semelhante, ele tenta inutilmente criar mecanismos que pelo menos amenizem a injustiça, que tragam menos desigualdade social. Mas todas essas iniciativas têm fracassado. Como, por exemplo, o recente programa das Nações Unidas, que é o desafio do milênio, chamado desafio do milênio, que pretendia erradicar a miséria absoluta do mundo nas 2 primeiras décadas do século XXI, e cujas metas, conforme afirmam os relatórios da ONU, tem sido um retundo fracasso. Fracassou. Era o desafio do milênio. Erradicar a miséria absoluta do mundo. E isso logo nas 2 primeiras décadas do século XXI. Nós já estamos, faltando só 4 anos. E conforme o próprio relatório da ONU, ou os relatórios da ONU, tem sido aí um rotundo fracasso.
O problema da injustiça está no pecado do homem. E este problema, embora tenha sido criado pelo ser humano, não pode, em absoluto, ser resolvido por ele. A segunda coisa inconveniente que surge aí na sociedade, em virtude do sentimento perverso, é a malícia. Ou seja, a má intenção, o desejo de fazer mal a alguém. O homem dominado pelo sentimento perverso nunca pensa em fazer bem ao próximo, mas somente a si próprio. E desta maneira acha que o próximo é sempre um competidor, alguém que lhe deseja mal, e que por isso também deseja o mal do próximo, procurando dele se aproveitar tão somente. As más intenções são decisivas para o fracasso dos relacionamentos, pois não se estabelece aí o mínimo de confiança entre as pessoas, a impedir então que haja qualquer benefício para todos os envolvidos. A malícia demonstra a falta de amor, pois quem tem o amor de Deus, quem tem o amor divino, não é malicioso. Prega-se tanto o amor nos púlpitos das igrejas, mas muitos ou muitas dessas pregações é só da boca para fora, porque quando chega na prática eu não vejo nada disso. Eu não vejo nada disso. Eu vejo hoje em dia muitos líderes perseguindo outros. É briga por poder. A terceira inconveniência mencionada pelo apóstolo Paulo e que gera a deteriorização da vida social é a avareza, que o apóstolo Paulo considera como sendo idolatria. Já naquela época, e muito mais nos nossos dias, onde o sistema econômico prevalecente é o capitalismo, os homens amam as riquezas. Amor este que é a raiz de toda espécie de males. A riqueza não é pecado, viu, amados? A riqueza não é pecado. Não é pecado. Agora, o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, que tem como Mamon, né, o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, isso sim é pecado. A avareza faz com que os homens amem mais o ter do que o ser. É uma série de tragédias, é o resultado aí direto desta mentalidade que põe as coisas e a posse de bens materiais acima do homem e da pessoa humana. Quantos não têm odiado o próximo por causa das riquezas? Quantos males não têm sido cometidos por causa da avareza? Quando eu estava falando aqui, recentemente aqui em Vitória da Conquista, houve a morte de uma pastora e a sua sobrinha, porque disputa do poder. E eu acho assim, às vezes eu não fico nem abismado, porque a Bíblia já nos mostra sobre essas coisas. Eu quero dizer para você, meu ouvinte, que não é evangélico ainda, olha, se escandalize com isso não, viu? A Bíblia já vem apontando para isso, viu? E você que é novo na fé, e você que é nova na fé, se escandalize também não. Olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vai sempre existir o joio no meio do trigo. Agora, lute para ser sempre o trigo. Lute para ser sempre o trigo. O joio só quem vai tirar é Cristo. Tá? Só quem vai tirar é Cristo. E falando aí da terceira inconveniência, né? Quantos não têm aí odiado o próximo por causa das riquezas? Quantos males não têm sido aí cometidos por causa da avareza? E a avareza tem se manifestado aí em nossos dias como consumismo desenfreado, que tem inclusive acometido muitos que se dizem servos do Senhor, mas que ao porem aí a posse de bens materiais como prioridade em suas vidas, ao amarem as riquezas, negam esta submissão ao Senhor. O Jesus foi bem claro ao dizer que quem ama as riquezas
não ama a Deus. Quem ama as riquezas não ama a Deus. Infelizmente, se formos verificar, há muitos que, embora estejam dentro do templo, há muito que não mais possui o amor a Deus, preferindo antes amar os recursos financeiros. Estão dentro do templo, mas fora da igreja, por causa da avareza, por causa do amor ao dinheiro. Sem contar naqueles, que quem tem um trocadinho a mais, bajula. Quem não tem nada, um assalariado ou desempregado, aí é colocado de lado. A quarta consequência do sentimento perverso é a maldade. Os homens, além de injustos, além de maliciosos, além de avarentos, também são maus. Tem prazer em praticar o mal, em prejudicar o semelhante. Quantos relatos não temos visto aí de pessoas que têm prazer em lesar o próximo? O ladrão, ele não se dispõe apenas a roubar, mas também a machucar, mutilar ou matar a vítima. As pessoas imersas no pecado só pensam em fazer o mal e sentem prazer em concretizar as suas imaginações perversas. E como nos diz Noé, aliás, nos dias ali de Noé, vemos que a maldade do homem se multiplicara sobre a face de toda a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuadamente. Já desde a mais tenra idade, os homens têm sido ensinados a fazer o mal, como aliás têm sido abundantes os meios de comunicação de massa. O homem no pecado é mau, e por ser mau, temos aí o aumento da criminalidade e da violência, pois os criminosos e violentos são porque são maus. A exemplo de Caim. O quinto efeito do sentimento perverso existente aí no homem sem Deus e em estado pecaminoso é a plenitude da inveja. A plenitude da inveja. A maldade gera inveja, na medida em que o homem, ao invés de se espelhar no sucesso do outro, prefere causar-lhe mal, a fim de que o próximo venha a ter insucesso. Torce para quebrar a cara. É assim? Torce para quebrar a cara. Foi precisamente este o pensamento de Caim em relação ao seu irmão Abel. O insucesso, torce para o insucesso do outro. Tomara que não dá certo. Eu postei em minha página no Facebook, e você pode ver aí na página no Facebook, já tem umas 100 curtidas e participações, e você pode entrar e ver, está logo no início aí da minha página, você procurando. É uma foto nossa com um fone de ouvido. Eu postei em minha página no Facebook, abri aqui, está aqui. Diz assim: nunca vi ninguém ter inveja do feio, difamar o fraco, perseguir o derrotado, desejar ser igual ao incompetente ou odiar o inútil. Vou repetir: nunca vi ninguém ter inveja do feio, difamar o fraco, perseguir o derrotado, desejar ser igual ao incompetente ou odiar o inútil. Se te persegue, atiram pedras e falam mal de você, é porque seus frutos chamam mais atenção do que os deles. Ligue não. Tu és um vitorioso, tu és uma vitoriosa, um servo do Deus Altíssimo, uma serva do Deus Altíssimo. Existem pessoas que têm inveja em te ver feliz, e procura aí a todo custo querer tirar essa felicidade.
sempre com palavras e atitudes que machucam, que botam o dedo lá na ferida da alma. Mas Cristo é o seu ajudador, minha irmã. Cristo é o teu ajudador, meu irmão. Descanse em Deus. A sexta coisa inconveniente gerada pelo sentimento perverso é o homicídio, que, como já salientamos, é resultado da conjugação da maldade e da inveja. O homicídio é um dos mais nefandos crimes, né? Pois há um só tempo um gesto pelo qual o homem assume uma posição de rebeldia contra Deus, fazendo-se dono da vida, algo que só o Senhor é. E nos dias em que Paulo escreve esta carta, a crueldade romana era de todos conhecida, principalmente quando se estava sobre o abominável reinado de Nero, um dos mais impiedosos governantes que a história humana já teve. Mas tal estado de coisas só piorou desde então, e o século XX, aliás, é o século das maiores mortandades. O século XX é o século das maiores mortandades que já se fizeram durante os séculos, coisa que o século XXI, o nosso século atual, mal iniciado, já deu mostras de que irá suplantar o século XX. Misericórdia, Senhor. Misericórdia da tua igreja, Senhor. E ainda tem marido que proíbe a esposa a ir para a igreja. E ainda tem esposa que fica de calundô, bicudinha, porque o marido é crente. E ainda tem pais que batem nos filhos e fazem de tudo para os filhos não estarem na igreja. Esse mundo está mal, meu amigo. Esse mundo está mal. Não proíbe teus filhos, não. Não proíbe tua esposa, teu marido, não. Deixe eles seguirem o caminho que eles querem. É melhor estar no templo, é melhor estar na igreja do que estar nesse mundão aí, que não está prestando para nada. A sétima inconveniência do sentimento perverso é a contenda. Isso mesmo, a contenda. Ou seja, a discórdia, o desacordo, a polêmica, o dissenso. Em virtude do egoísmo e da maldade, os homens não se entendem, não são capazes de ceder, e a discórdia reina em todo lugar, seja na família, seja no trabalho, na escola, ou mesmo nas disputas pelo controle do poder político ou religioso. A oitava coisa inconveniente decorrente do sentimento perverso é o engano ou o dolo. Ou seja, a má fé, a vontade de enganar, trazendo prejuízo ao próximo. Como o homem é egoísta e quer levar vantagem em tudo, então é imprescindível que ele engane o semelhante, que inclusive, se não fosse pelo engano, jamais beneficiaria o outro. E é por este motivo que os estelionatários, os aplicadores de golpe, têm tanto sucesso numa sociedade pecaminosa. Como assim, pastor? O seu modo de vida é convencer as pessoas que estão levando vantagem sobre o próximo. E por causa disso, as pessoas praticam ali um determinado ato, quando na verdade estão sendo enganadas. E quem leva a verdadeira vantagem é quem? É o aplicador do golpe. É o aplicador do golpe. Porque querem levar vantagem. Aí recebe um telefonema: olha, você ganhou aqui um carro 0 quilômetros. Oh, que maravilha, ganhei um carro 0 quilômetros. Ganhou. Agora, para você ter esse carro, você tem que fazer um depósito aí de R$3.000. O camarada junta, quebra os porquinhos dentro de casa, os cofrinhos, pede dinheiro emprestado, raspa a poupança, raspa o dinheirozinho todo para arrumar aqueles R$3.000. Para quê? Para ganhar o carro. Rapaz, você fala para o golpista assim: ó,
já que o carro, quanto é o carro? Ah, é 30 mil, pois é, então você vende o carro aí pra mim, tira os 3 mil que é seu e manda os 27. Não é? Mas o que é que acontece? Quer levar vantagem, acaba sendo prejudicado. Quer levar vantagem, acaba sendo prejudicado. Tem um ditado, um adágio popular, que diz que quando o cego vê muita esmola, desconfia. Quando o cego vê muita esmola, desconfia. Por fim, o nono efeito do sentimento perverso é a malignidade, que é a natureza má, o desejo incontrolado de fazer mal ao próximo. A malignidade. A pessoa passa o tempo todo tramando algo para destruir o outro. Trama, assim como fez Caim. Trama algo para destruir o próximo, para tirar o próximo de cena. Isso é maligno. Isso é doentio. O homem completamente envolvido pelo pecado, ele não sossega enquanto não fizer mal a alguém. Ele não tem paz, entre aspas, enquanto não prejudicar o semelhante. E nesse triste quadro, a humanidade passa a ver em volta de si uma série de comportamentos e de condutas que trazem enormes transtornos para a vida e sociedade. Por onde quer que andemos, entre as nações, veremos que os homens, eles são, como diz o apóstolo Paulo, difamadores, caluniadores ou detratores. Os homens atacam e denigrem aí a honra alheia, a honra do semelhante, pouco se importando com o respeito ou a dignidade de quem está em volta de si. E Paulo continua dizendo: aborrecedores ou aborrecidos de Deus, injuriadores ou insolentes, soberbos. O orgulho, uma tônica presente aí na humanidade perdida. Presunçosos, ou seja, presumem tudo saber e tudo entender, quando na realidade não sabem nada. Como disse o filósofo Sócrates, Foi Sócrates que disse: só sei que nada sei. Foi Sócrates. Só sei que nada sei. Inventores de males. Os homens passam a achar que o mal é o bem e o bem o mal. E por isso inventam males, criam histórias e lendas para justificar suas posições rebeldes contra o Senhor. Paulo continua dizendo ainda: desobedientes aos pais e às mães. Então, na sua arrogância e soberba, os homens não respeitam mais os seus pais, considerando-os inimigos, e considera mais os amigos do que os pais, e amigos entre aspas, porque na hora que precisa, esses amigos, capa o gato, uma expressão que minha mãe dizia, cai fora, desprezando e desfazendo aí da instituição familiar. Ô adolescente, ô jovem, troca tua família por esses camaradinhos que tá ao teu lado não, por essas mocinhas que tá ao teu lado não. Tua família, meu amigo, é quem te ampara. É tua família que quer o teu bem. Meu pai, minha mãe, não liga pra mim. Quem liga pra mim é minha namorada, é o meu namorado, são os meus amigos. Enquanto tu tem, na hora que acabar, tchau. E Paulo continua ainda dizendo: nécios ou insensatos. Os homens não têm sensibilidade, são verdadeiramente ignorantes a respeito das coisas espirituais. E por isso aí eles não conseguem discernir o que se passa pelo ponto de vista espiritual. Porque sem sensibilidade são capazes aí das maiores atrocidades,
sem que tenham aí um pingo de compaixão. Infiéis nos contratos. Os homens não honram os seus compromissos. Não tem palavra. Não tem palavra. Sem afeição natural. Os homens não sentem afeto. Pois não tem aí o amor de Deus. Veem nas pessoas apenas instrumentos para a satisfação dos seus interesses. E Paulo conclui dizendo: sem misericórdia. Não tendo amor nem afeto, os homens não têm misericórdia. Se não tem amor nem afeto, não tem misericórdia. Ninguém sente compaixão pelo outro, nem desejo de fazer bem ao próximo. As pessoas que compreendem que deve beneficiar o semelhante são raridades. Preferem cuidar de animais ao invés de estender as mãos para o ser humano. Tem gente que dá mais valor ao animal do que ao ser humano. Tá se espancando um animal, a mídia faz... Não é que eu estou apoiando aqui para espancar, não. Nada disso. Eu estou falando a questão de inversão de valores. Inversão de valores. Aí filmam, gravam, botam na mídia e faz aquela coisa toda. E por que quando está espancando uma pessoa não tem todo esse comprometimento da mídia e de muitas pessoas? Os comentários. Quando está se espancando alguém, um idoso, uma criança, um homem, uma mulher, e alguns ainda passam de largo, quando tem uma briga na rua, ou filmam e ficam ali, mas não se envolvem. Agora, quando está se espancando um animal, se envolve e aquela coisa toda. Inversão de valores. Estão dando muito mais atenção aos animais do que ao seu semelhante. Adoração Central, Coisas Espirituais. É o álbum e a música Batimentos. Eu vou aqui no Pulo do Gato e já volto. É coisinha rápida. Você está assistindo o Campeão de Audiência nas manhãs de domingo. 6 talhas com o pastor Adson Meira. A nossa missão é encher e transformar o homem com a palavra de Deus. ADEPIR, de audiência nas manhãs de domingo. Adson Meira. Servo do Deus Altíssimo, abençoando as famílias da terra hoje com o tema A Necessidade Universal da Salvação em Cristo. Até às 10 da manhã. Adson Meira. Eu não sirvo a Deus de barro. Horas 37 minutos aqui na Brasil FM, 9h37. Quero avisar a todos vocês que nos dias 23 e 24 agora de abril, a necessidade universal da salvação em Cristo. Olha, o homem, ele é um ser que faz o mal. Isso mesmo. O homem é um ser que faz o mal. Mostra-nos aí o apóstolo Paulo, independentemente de ser judeu ou gentil, tá? O fato é que o judeu, embora tenha conhecimento da lei de Moisés, embora saiba qual é a vontade de Deus de uma forma muito mais clara, explícita e profunda que os demais povos, tá? Cuja revelação divina limita-se à criação, também não vive de acordo com os mandamentos. Também não faz aquilo que lhe é exigido. Por isso o apóstolo Paulo afirma que os conhecedores da lei divina também não escapam ao julgamento divino, uma vez que o juízo se dá por conta do que é praticado, do que é feito, e não pelo conhecimento que este ou aquele tem a respeito da lei. Então não há solução para o homem a não ser que ele se arrependa dos seus pecados. Deus não age imediatamente porque é benigno e quer que o homem reconheça o seu estado pecaminoso e se arrependa.
mudando assim a sua atitude para com Deus. Então este é o motivo pelo qual a maldade parece imperar, pelo qual o mal parece compensar. Embora tivesse descrito o estado lamentável do seu tempo, Paulo sabia que aquele estado não havia impedido de transformar Roma como o centro do mundo e a sede do poder. O apóstolo Paulo sabia que, apesar dos horrendos pecados cometidos, tudo parecia muito bem. Quem sofria eram os cristãos. Eram precisamente aqueles que haviam entendido o significado espiritual de todas aquelas práticas e haviam mudado de vida. No entanto, para não cair na mesma tentação de Asaf, que ao ver a prosperidade dos ímpios quase se desviou espiritualmente, como nós vemos aí no Salmo 73, o apóstolo Paulo ele teve o devido discernimento espiritual para entender que esta aparente inércia divina é uma manifestação do seu amor para com o homem. Deus não agiu porque quer que o homem se arrependa. E por isso, por querer bem ao homem, a benignidade de Deus suporta os seus pecados por um tempo, que é a paciência de Deus, ou por muito tempo, que é a longanimidade de Deus, a fim de dar chance aí ao homem para se arrepender. Deus está dando ao homem a oportunidade de se arrepender. Deus sempre agiu deste modo ao longo da história da humanidade. Quando determinou destruir a humanidade no dilúvio, Deus o fez 100 anos depois, que foi aí o tempo da construção da arca por Noé. 100 anos depois. E de igual forma, somente destruiu pelas mãos de Israel, os povos que primitivamente habitavam a Palestina depois dos 400 anos, quando se deu a completude da medida da injustiça. Como também somente despejará a sua ira sobre a terra na grande tribulação, depois aí do longo período da graça, essa graça de Deus que já tem quase 2000 anos. Aí quando passar, aí o Senhor sim, arrebatar a igreja, aí ele vai despejar a sua ira, que é no período da grande tribulação. O único caminho possível para se livrar da ira de Deus chama-se arrependimento. Arrependimento, metanoia, do grego. Então é o único caminho possível para se livrar da ira de Deus, o arrependimento. A mudança de atitude para com Deus, a mudança de mentalidade, a mudança de pensamento, a mudança de vida a partir do interior do homem. Foi por isso que a pregação de Cristo sempre foi esta: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando, porém, não há arrependimento, quando o homem se firma em seus próprios conceitos, quando há dureza de coração, o resultado outro não é senão a morte, a eterna separação de Deus. Quando o homem endurece seu coração à voz do Senhor, reserva para si um futuro sombrio, sela uma eternidade de definitiva separação do Senhor, como já vimos aí no capítulo 2, versículo 5. Por isso o salmista, repetido pelo escritor aos Hebreus, ele convida o homem a não endurecer o seu coração à voz do Senhor. E no tempo chamado hoje, no tempo chamado hoje. E aqui reside a distinção entre aqueles que terão a vida eterna e o que não a terão. Que com perseverança fizer o bem, terá glória, honra e paz. Aqueles que, porém, forem contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, terão tribulação e angústia, independentemente de serem judeus ou gentios, pois para Deus não há acepção de pessoas. É o que o apóstolo Paulo ele coloca aí no capítulo 2.
dos versículos 6 ao 11. E Paulo é bem claro ao afirmar que uns terão glória, honra e paz, e outros tribulação e angústia. Paulo é bem claro. Portanto, uns serão salvos e outros perdidos. Mas os judeus desobedientes terão o mesmo destino que os gentios desobedientes. Os judeus descendentes biológicos de Abraão estão também imersos no pecado, apesar de sua origem tão nobre. Você pode me perguntar. Paulo responde que sim. Quem responde é Paulo. Os judeus aí, descendentes biológicos de Abraão, estão também imersos aí no pecado, apesar de sua origem tão nobre? Paulo responde que sim. Para espanto dos filhos de Israel, que em certa medida até hoje deploram e consideram o apóstolo como um traidor da nação. Os judeus entendem que a lei lhes garante a salvação, pois a lei, sendo a manifestação da justiça divina, tem condições de levá-los uma vida de comunhão com o seu Criador, com o seu Deus, a quem chamam de Pai. Porém, o apóstolo Paulo, reproduzindo aqui os ensinos de Cristo, e a este respeito aí, como se vê nos evangelhos, Paulo mostra claramente que a lei é incapaz de garantir a salvação para os judeus, e que eles, assim como os gentios, estão sob o domínio do pecado, necessitando de justificação, o que somente se alcançará na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Messias que veio ao mundo para extinguir a transgressão e expiar a iniquidade do povo judeu. A lei, Paulo não duvida, é a vontade de Deus. Mas o judeu, embriagado pelo fato de ter sido aí escolhido para ser o povo que, como propriedade peculiar de Deus, teve a oportunidade singular de ter revelado a lei a si, se esquece de sua pequenez, de sua forma tola, se engrandece por causa da lei, não verificando que a lei é antes um encargo, uma responsabilidade, do que um motivo de autoglorificação. E este mesmo comportamento que vemos no judeu, contemplamos para nossa tristeza em muitos crentes da atualidade. A igreja é bem verdade, não recebeu a lei de Moisés, mas mais do que a lei, é fruto da graça de Deus. E por isso temos de ter ainda mais consciência de nosso imerecimento e da nossa grandeza, da benignidade divina, a nos propiciar a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Entretanto, muito ao invés de serem agradecidos a Deus e submissos à vontade de Deus, passam a enxergar na salvação que receberam, uma fonte de direitos e de privilégios, e que por causa disso vangloriam-se e acham em condições de fazer exigências diante de Deus, ou de rechear a sua vida espiritual de determinações. Eu determino isso, eu determino aquilo, de declarações, eu declaro, como se fosse alguém, como se tivesse méritos próprios. Tudo é do Senhor. Jesus, durante todo o seu ministério, sempre enfatizou o âmago da lei, o seu sentido, o seu significado muitas vezes que contradizia as tradições e o formalismo vigorante ali no seu tempo. Assim, por exemplo, quando curou enfermos no sábado, fez questão de mostrar que estas curas não contrariavam a lei, mas antes estavam plenamente concordes com o espírito e o significado da lei. Por isso, aliás, no Sermão do Monte, disse que a justiça dos seus discípulos deveria exceder a dos escribas e fariseus. Ou seja, tinha de haver um cumprimento pleno e completo, que começasse do interior do homem e não apenas uma aparência exterior. Algo, aliás, que já era
proclamado pelos profetas em nome do Senhor no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, ele não titubeia em informar os judeus que, embora eles ensinassem da cátedra de Moisés o que era correto, estavam a praticar o que não convinha. Ensinavam os outros, mas a si mesmo não ensinavam. Tanto que seus ensinos não mais causavam admiração da multidão, como causaram os de Jesus, pois o Senhor tinha autoridade. O Senhor tinha autoridade, vivia o que pregava e pregava o que vivia. 9h52, eu vou aqui, já volto, é coisinha rápida. Cristina Mel, escrevi. 6 talhas com o pastor Adson Meira. A nossa missão é encher e transformar o homem com a palavra de Deus. Adson Meira. 9h56, eu não sirvo a Deus de barro, servo do Deus Altíssimo. Ora, tem aqui que curtiram nossa página, também deixou um recadinho, não poderia deixar de ler no finalzinho agora do nosso programa. Agora são 9h56. A Maria Luísa Caetitela diz: estou ligada e amei o tema de hoje. Um abraço, pastor. A Jaque Araújo: os judeus, eles falharam, porque não creram em Deus. Apesar de Deus lhes ter confiado a lei. O caminho da vitória do homem está, portanto, em reconhecer que a justiça provém de Deus. É qualidade inerente de Deus. Somente assim, quando buscarmos a justiça em Deus, quando reconhecermos que nada somos, ou melhor, que somos menos do que nada, como nos diz as Escrituras, teremos condições de alcançar a justificação e vencermos espiritualmente, conseguindo aí no juízo divino obtermos a absolvição. Então todos estão debaixo do pecado e ninguém pode clamar qualquer justiça diante de Deus que há de julgar o mundo. Mesmo os judeus, se receberam a lei da parte de Deus, receberam, mas não a observam. E a lei só serve para condená-los juntamente com os gentios, que mesmo sem lei são condenados igualmente por sua conduta desonrosa. Como nos diz aí o capítulo 3 e os versículos 19 e 20. Quem nos justifica é o Senhor. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, por tudo que vais fazer. Obrigado pela manhã que tu tem nos dado, obrigado pelo programa 6 Talhas, que tu tem usado, Senhor, como instrumento em tuas mãos, para abençoar as vidas de cada um dos nossos ouvintes, abençoar a minha vida, a vida da minha família. Obrigado, Senhor, porque através do programa 6 Talhas, quantas grandes coisas tu tem feito e o teu nome tem sido glorificado. Deus, obrigado pela vida de cada um desses ouvintes que estão participando e aprendendo mais de ti. Que o teu Espírito Santo nesta manhã foi o professor de cada um deles. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pela vida. Obrigado pelo emprego. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor. Tu és o Deus de nossa vida. Tu és o Deus que escuta as nossas orações. E é no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós já te agradecemos. Amém. Acabamos de se apresentar 6 Talhas. Até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.